E o Vasco, hein? Perdeu mais uma, dessa vez para o Mirassol. Time do Diniz entra na zona de rebaixamento hoje se o Santos pontuar contra o Juventude. Que situação! Ricardo Lai, direto de São Januário, fala pra gente dessa situação do Vasco, Lai. Escobar, boa tarde para você, um abraço a todos. O Vasco completou aí 7 jogos sem vencer na temporada, né? Com essa derrota no sábado para o Mirassol, fora de casa. O Mirassol que abriu o placar numa falha ali do Fusato, né? Que estava substituindo o Léo Jardim suspenso, o chute do Negueba. Aí o segundo gol, a falha foi do Maurício Lemos, numa saída de bola ali errada. Aí o Mirassol aproveitou para fazer o gol, o Chico da Costa. O Vasco conseguiu reagir, fez 2 gols ali em 4 minutos. O Lucas Piton cruzou, o Puma Rodrigues fez de cabeça. Aí na sequência, outro cruzamento do Piton. O Puma Rodrigues escorou para o Verrete empatar. Mas aí mais para o final do jogo, o Carlos Eduardo ganhou do Piton, cruzou e o Alisson fez o gol da vitória do Mirassol. O foco agora é na quinta-feira. O time recebe o CSA, oitavas de final da Copa do Brasil, aqui em São Januário. O primeiro jogo lá em Maceió foi 0-0, então uma vitória simples do Vasco avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Escobar. Cara, eu já tô sem palavras, tá, Fernanda? Eu já tô sem muita coisa pra dizer. Não tem uma palavra. Não tem, assim, é cansativo. É a palavra que eu mais usei na minha live de pós-jogo lá no meu canal. É cansativo você ver o Vasco em campo. É cansativo o enredo das partidas, é cansativo que o ciclo se repete. Vamos lá. No primeiro tempo, o Vasco da Gama entrou com uma equipe bem desfalcada, principalmente sem o goleiro Léo Jardim, que acabou sendo expulso de forma bizarra contra o Internacional. O Daniel Fusato foi o goleiro. Na lateral direita, o Pumita entrou na vaga do Paulo Henrique, que estava suspenso também. O Fernando Diniz, mais uma vez, com a teimosia dele, que já é cansativa, ele colocou o Lemos junto com o João Vitor. Aí ele colocou o Lemos do lado esquerdo e colocou o João Vitor do lado direito. Beleza. Aí o Vasco da Gama fez até um jogo nos primeiros 10, 15 minutos interessante, roubando bola lá na frente, conseguindo fazer uma marcação pós-perda interessante, uma marcação alta também efetiva. Tanto é que o Hugo Moura tem a melhor chance da partida com a roubada de bola lá na frente, com o Vasco marcando o Mirassol, que é uma equipe, como a gente falou aqui sobre reativo e propor jogo, é uma equipe completamente reativa. Os resultados do Mirassol, eles vêm quando o Mirassol consegue atacar em transição rápida, porque é uma equipe que com a posse tem dificuldade, o que é natural pelo seu investimento, pela qualidade dos seus jogadores e tudo mais, para propor o jogo. Então o Vasco se aproveitou disso, só que o Vasco é uma equipe que, no erro do adversário, não aproveita. Quando o Vasco erra, o adversário sempre pune. E foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Vasco teve 2 oportunidades, uma com o Hugo Moura. O Hugo Moura perdeu a chance de fazer 1-0. E aí depois o Felipe Coutinho também rouba uma bola lá na frente e ele dá um chute de fora da área. O Vasco não consegue fazer. No segundo tempo, o jogo muda de enredo. Porque aí o Mirassol começa a sair mais um pouquinho, começa a pressionar muito mais o Vasco da Gama. Ele tira o Hugo Moura, que estava fazendo uma partida horrorosa, que é cansativo ver o Hugo Moura jogar também, e ele coloca o Thiago Mendes. Deixa o João Vitor e o Lemos lá na zaga, o que até me surpreendeu, que ele não tirou zagueiro para botar volante. Já é um passo, né? Só que o Mirassol, logo nos primeiros minutos, conseguiu, no meio-campo, ter uma superioridade numérica, vem na transição, especialidade do Mirassol, e aí vem um lance fatídico de uma falha individual do Daniel Fusato, que consegue aceitar um gol ali do Negueba, que chuta de fora da área, e aquilo ali começa a desmoronar um pouco do jogo do Vasco. Para piorar, mais uma falha individual. O Lemos, que estava jogando torto do lado esquerdo, erra uma bola infantil, atravessando o passe, e o Mirassol consegue recuperar a bola. O João Vitor fica perdido, inclusive, novamente, o João Vitor sendo escalado é um jogador que não passa confiança nenhuma, a qualquer momento parece que ele vai errar, e novamente ele participa de um lance junto com o Lemos, que foi o principal culpado, 2-0 Mirassol. Aí vem a surpresa, Fernanda. Vem a surpresa. O Vasco consegue empatar o jogo. Mentira, Pedrosa! Eu juro. Quando ninguém acreditava. O meu marido se jogou no chão, rolou. Exato. Quando ninguém acreditava, o Lucas Piton, sozinho, gera 2 gols pro Vasco. Primeiramente, cruzando na cabeça do Pumita, que estava fazendo um jogo bem ruim, mas conseguiu fazer o gol. E depois, novamente, o Lucas Piton consegue dar um cruzamento pro Pumita, o Pumita assiste e o Verrete empata a partida. Você olha e você fala assim, pô, agora pelo menos vai conseguir um pontinho, né? Agora vai, ou pelo menos chegar ao gol da virada para conseguir 3 pontos. Mais um cruzamento do Piton, o Verrete acaba perdendo a oportunidade, um lance difícil também. E aí o Vasco da Gama, com o Lucas Piton, é o retrato. Tanto do Pumita quanto do Lucas Piton é o retrato do Vasco. 2 jogadores que conseguiram fazer os lances para empatar a partida, erram de forma grotesca, o Lucas Piton não ganha a bola.
O Mirassol consegue recuperar essa bola no lado direito, cruza e o Pumita não acompanha a jogada, e aí 3-2 Mirassol. E assim tem sido o Vasco. Aí eu tenho que ver na coletiva o Fernando Diniz falando a mesma coisa. A gente poderia ganhar, a gente estava perto de ganhar, e nessa o Vasco está a 7 partidas sem saber o que é vencer. Dos últimos 22 jogos, são apenas 3 vitórias. E assim, cara, novamente eu vou falar aqui, é cansativo ver o Vasco jogar. Família vascaína, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei nem mais o que eu vou falar. Essa que é a verdade. A pressão tá gigantesca. Fernando Diniz, pelo que eu tô vendo, isso aí é informação. Pode pedir demissão a qualquer momento. Então, assim, o clima esquentou no Vasco. Gente, eu vou falar porque as coisas só acontecem com o Vasco. É impressionante. É impressionante, gente. Será que não vai chegar um John Textor comprar o Vasco? Vai sair dessa situação? Porque ninguém merece mais. O torcedor não aguenta mais virar, né, motivo de zoação. Não tem como. Não dá mais. Chega. Alguém tem que chegar e comprar o Vasco pro Vasco sair dessa situação. Um cara que seja igual o John Textor. Uma pessoa que chega e consiga fazer o Vasco ganhar títulos. Porque há muitos anos o torcedor vascaíno não sabe o que é ganhar um título. Não sabe nem o que é chegar numa final, numa semifinal, ter uma sequência boa, sabe, de vitória. O torcedor vascaíno tá com saudade de vencer. Isso tem que acabar no Vasco. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.